Bem-vindo ao podcast O Vizinho do Lado. Hoje mergulhamos num caso verdadeiramente sombrio. Um caso que marcou profundamente a Madeira e, na verdade, Portugal inteiro. Falamos do Padre Frederico Cunha. Uma história complexa, onde a fé e o crime se encontram de forma chocante e onde o silêncio institucional parece ter ecoado por demasiado tempo. Temos connosco várias fontes, recortes de jornais da época, que mostram bem o choque inicial, investigações que tentaram mais tarde ligar os pontos e também alguma linguagem, mais técnica, jurídica e canónica, que nos ajuda a perceber melhor este labirinto. O nosso objetivo aqui é tentar perceber a sequência dos acontecimentos, as acusações, que são gravíssimas, as reações que na altura incendiaram a opinião pública e este jogo quase de espelhos entre a justiça civil e a lei da Igreja. Preparem-se, porque isto tem contornos de thriller mesmo. Muita tensão e um final que, demorou muito a chegar. Sem dúvida. E este caso é importante dizer, vai muito além da simples crónica criminal, não é? Toca em feridas sociais, põe em causa a relação entre instituições muito poderosas como a Igreja Católica e o próprio Estado. E levanta perguntas sobre justiça, sobre responsabilidade, quem responde, afinal. E não nos podemos esquecer que, historicamente, sempre houve uma certa... quase uma hesitação em aplicar a lei civil com todo o seu peso a figuras religiosas ou mesmo às entidades da Igreja. Mas as coisas têm vindo a mudar, não é? Em parte por causa de outros escândalos que vieram a público e que forçaram a repensar essa quase imunidade e a relação entre a lei de todos e as regras internas destas organizações. Exatamente. E para se perceber o abalo que este caso causou, temos de situar a figura central. Frederico Cunha era padre, uma pessoa conhecida na Madeira, e estava ligado a um movimento católico específico, o Opus Angelorum. O que é que sabemos sobre este movimento, exatamente? Bem, o Opus Angelorum, ou a Obra dos Santos Anjos, é um movimento de espiritualidade dentro da Igreja. O foco principal é a devoção aos anjos, o papel deles na vida espiritual, na história da salvação. No entanto, também gerou alguma controvérsia, sim, e esteve sob a atenção da Congregação para a Doutrina da Fé, quer dizer, o organismo do Vaticano que zela pela doutrina. Sim, os documentos que vimos referem várias intervenções desse organismo. Decretos, cartas. Lembro-me de ver referências a 1983, 1992 e até mais tarde, 2010. A preocupação, ao que parece, era com certas teorias, certas práticas, que se afastavam um pouco da doutrina oficial. Especialmente a questão de nomes de anjos que vinham de alegadas revelações privadas, atribuídas a uma senhora Gabriela Bitterlich. O Vaticano insistiu sempre que a devoção devia seguir os ensinamentos da Igreja, deixando de lado essas particularidades. Exato. A Igreja é, por norma, muito cautelosa com revelações privadas. Procura sempre manter as práticas dentro dos limites da sua doutrina, para evitar, desvios ou até a formação de coisas paralelas. A insistência na conformidade com os padres da Igreja e o ensino oficial é uma constante nestas clarificações sobre o Opus Angelorum. Ok, um contexto interessante, mas vamos avançar para o momento que precipitou tudo. Sem querer entrar nos detalhes mais sórdidos do crime que abalou a Madeira, o que se seguiu foi uma investigação que rapidamente escalou. Tudo terá começado com uma chamada anónima para a polícia. Alguém associou o carro do padre Frederico Cunha ao local do crime. E essa pista, essa informação, levou as autoridades a fazer buscas, foram à casa do padre e foi aí que a investigação tomou um rumo ainda mais sinistro. A polícia encontrou fotografias, muitas, de cariz pornográfico, envolvendo crianças, adolescentes, fotografias que alegadamente teriam sido tiradas pelo próprio Frederico Cunha. O choque dessa descoberta deve ter sido imenso. As acusações tornaram-se muito mais pesadas. Já não era só a suspeita da ligação ao crime principal, que as fontes indicam ser um homicídio, mas também a prova física da posse de material de abuso sexual infantil. O cerco apertou e, em maio de 1992, ele foi detido. Prisão preventiva, no Funchal. É fundamental percebermos a gravidade disto, em ambas as frentes. A posse de pornografia infantil é, por si só, um crime muito, muito grave. Tanto na nossa lei civil como no direito canónico da Igreja.
As próprias normas internas da Igreja, como as faculdades especiais dadas ao dicastério para o clero, que é o departamento do Vaticano que lida com os padres, consideram a posse ou a divulgação deste tipo de material um delito gravíssimo, que pode levar à pena máxima para um clérigo. Imediatas e, em alguns casos, profundamente controversas. Uma das mais faladas na altura foi a do bispo do Funchal, o Dom Teodoro de Faria. Os relatos descrevem um protesto muito forte contra a prisão, chegando mesmo a comparar o padre Frederico a Jesus Cristo, uma vítima inocente atacada pelos judeus. Uma declaração que caiu que nem uma bomba, imagino. Essa comparação foi recebida com enorme estupefação, com indignação, por muita gente, dentro e fora da Igreja, claro. Parece uma tentativa muito clara de criar uma narrativa de perseguição, não é? De vitimização, desviar o foco das acusações criminais concretas. É um exemplo, talvez um pouco extremo, de um certo padrão de defesa institucional que às vezes vemos nestas situações. E o próprio padre Frederico, numa declaração ao Jornal da Madeira, também alimentou essa ideia. Descreveu-se como vítima da injustiça e do absurdo, uma clara alusão a Cristo. Houve também figuras da igreja local que terão testemunhado a favor dele. E a polémica saiu da esfera religiosa. O presidente do governo regional na altura, Alberto João Jardim, acusou a comunicação social do continente de estar a usar o caso para denegrir a imagem da Madeira. Todo este ruído, estas reações, mostram bem a atmosfera de enorme pressão que se criou à volta do caso e, claro, sobre o sistema judicial. Anos mais tarde, em 2010, o procurador que liderou a acusação, o Dr. João Freitas, veio dizer publicamente que sofreu pressões enormes e sublinhou que não eram só da Igreja para que o processo acabasse numa absolvição. Isto liga-se àquela dificuldade histórica que falamos no início, não é? A complexidade de levar à justiça figuras ou instituições que parecem, por vezes, intocáveis. E enquanto a justiça civil seguia o seu curso, debaixo desta tensão toda, havia outra justiça que devia ter atuado, a da própria Igreja. Mas aqui os factos são desconcertantes. A diocese do Funchal, mesmo depois da condenação do padre Frederico em tribunal, nunca iniciou um processo canónico formal. Pela diocese dele, ele nunca foi sancionado, nunca foi impedido de ser padre. Como é que isto é possível, dentro das regras da Igreja? É um instrumento formal que a Igreja tem para investigar e julgar padres acusados de delitos graves. Dependendo da gravidade, claro, podia levar a várias sanções. A mais severa é a demissão do Estado clerical in ponenem, ou seja, como castigo. Na prática, isto significa que a pessoa perde o estatuto de clérigo, perde as prerrogativas, as obrigações, incluindo o celibato. É, digamos, a pena capital para um sacerdote. E que tipo de crimes é que justificariam uma medida tão drástica? O direito canónico é bastante claro sobre delitos graves e escandalosos. As normas específicas, como aquelas faculdades especiais que já falámos, tratam de crimes como o atentado ao matrimónio ou, de forma muito séria, os pecados graves contra o sexto mandamento, que incluem explicitamente os abusos sexuais, o cânon 1395, parágrafos 1 e 2, para quem quiser ver. O novo livro 6 do Código de Direito Canónico, que é mais recente, até tornou a demissão obrigatória para crimes de extrema gravidade, como homicídio, rapto, abuso de menores, quer dizer, matéria havia mais do que suficiente. E como é que esse processo devia ter funcionado? Em teoria, de forma muito simples, o processo administrativo para a admissão começa geralmente ao nível local. Na diocese, com uma investigação preliminar liderada pelo bispo, o ordinário. Se houver indícios sérios, o caso avança. É crucial juntar provas, claro, mas também garantir o direito de defesa do acusado, mesmo que ele não esteja presente. Nomeia-se um advogado canónico. O bispo depois dá um parecer, fundamentado, e o processo todo é enviado para a Santa Sé. Neste caso, para o dicastério para o clero, que é o departamento do Vaticano responsável pelos padres. Eles analisam e tomam a decisão final, muitas vezes com a aprovação direta do Papa. É um processo que se pretende rigoroso. E alguma orientação sobre como lidar com a justiça civil nestes casos? Sim, cada vez mais. A Santa Sé tem emitido diretrizes muito claras, principalmente em casos de abuso de menores. Recomenda e, em certos contextos, até exige a colaboração com as autoridades civis. A justiça canónica não anula nem deve atrapalhar a justiça do Estado.
Pelo contrário, a orientação é para que haja cooperação, para proteger as vítimas e garantir a responsabilização criminal. Por isso é que a inação da Diocese do Funchal durante tantos anos choca, contrasta de forma gritante com estas normas e levanta questões muito sérias sobre como atuaram na altura. A história ganha aqui contornos quase de filme. O padre Frederico estava condenado, estava preso, mas em abril de 1998 consegue fugir de uma prisão em Lisboa e, curiosamente, as notícias na altura falavam da fuga de um padre brasileiro. Era ele. Uma fuga que lhe permitiu escapar à justiça portuguesa durante décadas. Tudo indica que se refugiou no Brasil, onde aparentemente conseguiu refazer a vida, longe dos olhares da justiça cá em Portugal. Há notícias de 2015 que falam dessa nova vida dele lá. O tempo. Esse elemento implacável. Continuou a passar e, com ele, aproximava-se a prescrição dos crimes pelos quais ele tinha sido condenado cá. Um artigo de 2018 já alertava para isso, para essa possibilidade iminente. Parecia que o caso ia ter um fim, inglório, cair no esquecimento jurídico por causa do calendário. Mas eis que, mais de 30 anos depois da condenação inicial, acontece uma reviravolta. Na esfera canónica, em fevereiro ou março de 2024 surge a notícia: o Papa Francisco decretou a demissão de Frederico Cunha do Estado clerical. Uma decisão com um timing impressionante, não é? As notícias sublinham isso. 31 anos depois da condenação por homicídio pela Justiça Civil. É quase um eco tardio da Justiça. E até neste ponto final o mistério continua. A Igreja afirmou que não sabia onde ele estava, mas a SIC Notícias garantiu ter informações que diziam o contrário. A incerteza persegue este caso mesmo até o fim. Essa demissão tardia, vinda diretamente do Papa, é um ato administrativo com um peso simbólico e prático enorme dentro da Igreja. É a aplicação formal daquela pena máxima de que falámos, a demissão in poenam. Retira-lhe o estatuto de padre, dispensa-o das obrigações sacerdotais, incluindo o celibato. É uma decisão do Poder Executivo do Papa. Embora o direito canónico preveja, em teoria, a possibilidade de reintegração, está no Cânon 193, neste contexto, com a gravidade dos factos e o tempo que passou, esta decisão parece mesmo definitiva. E como é que esta ação da Igreja se liga com a prescrição dos crimes na Justiça Civil? Perdeu o sentido por ser tão tardia? São planos diferentes que correm em paralelo. A prescrição civil significa que o Estado português já não pode executar a pena nem voltar a julgá-lo por aqueles crimes. Perdeu essa capacidade de punir. No entanto, a ação canónica move-se na esfera interna da Igreja. A demissão do Estado clerical é uma sanção da Igreja que afeta o estatuto dele e a relação com a instituição. Independentemente da prescrição civil, é como se a Igreja dissesse: para nós, estes atos continuam a ter consequências, gravíssimas e irremediáveis, mesmo que o tempo tenha passado para a justiça dos homens. Recapitulando este enredo, que é vertiginoso. Acusações de uma gravidade extrema contra um padre, uma defesa institucional inicial que chocou pela retórica usada, denúncias de pressões sobre a justiça, uma fuga de filme, décadas de silêncio e inação por parte da estrutura local da Igreja e, finalmente, mais de 30 anos depois, a intervenção máxima do Vaticano. O mistério, em vez de se dissipar, parece que se adensa. Que jogos de poder internos permitiram isto? Quais foram as verdadeiras pressões? E onde está hoje Frederico Cunha? São perguntas que ficam no ar. Exato. Este caso é um espelho muito cru da tensão que pode existir entre sistemas de justiça diferentes, o civil e o canónico, e também da relação complexa entre a responsabilidade de quem comete o ato e a responsabilidade da instituição a que pertence. A forma como a Igreja geriu ou não geriu este caso ao longo de décadas reflete todas estas complexidades, estes dilemas. Deixa-me muito que pensar. Sem dúvida. E talvez a reflexão final que este caso nos obriga a fazer seja esta. Ele expõe uma questão fundamental sobre como a justiça funciona ou não funciona dentro de instituições que, como a Igreja Católica, têm não só um sistema legal próprio, mas também uma influência social e histórica enorme. Quando a estrutura interna de uma organização, seja ela qual for, falha em lidar de forma eficaz e a tempo com crimes graves cometidos por um dos seus membros, como é que a sociedade pode garantir
que a justiça comum prevalece, que as vítimas são protegidas, que a responsabilização acontece, mesmo que atravesse fronteiras ou décadas. Que mecanismos temos ou devíamos ter para lidar com o vizinho do lado quando ele se revela uma ameaça e a sua casa, a sua instituição, parece dar-lhe abrigo, seja por ação deliberada ou por uma omissão que se prolonga no tempo? Uma pergunta que ecoa muito para além deste caso específico da Madeira. Obrigado por ouvires. Até ao próximo episódio.